Olá, consultor! Se você está querendo aprender a como conseguir conquistar novos clientes, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre 4 estratégias para captar novos clientes de consultoria. Então sejam todos muito bem-vindos ao programa Segredos da Consultoria. Para quem não me conhece, eu sou Getúlio Vargas, eu sou consultor empresarial. Aqui a gente está sempre falando sobre temas para te ajudar a fazer consultorias de valor que se vendem sozinhas. Então, antes de mais nada, eu quero te pedir então que você já dá o seu like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para nós e também vai para divulgar para mais pessoas. Então, não deixa para depois não. Vai logo ali dando seu joinha e curtindo esse vídeo aqui. Clica também no sininho aqui embaixo e também se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, para que você seja avisado de todo conteúdo novo que for que a gente colocar aqui e para que vocês possam nos acompanhar e não perder nada que a gente vai estar colocando aqui sobre esse tema tão importante que é a consultoria. Então, gente, o trabalho de ganhar novos clientes, ele começa com a prospecção, né, de clientes. E o que é prospecção? Prospectar é você, o consultor, se tornar mais visível para o cliente, para aqueles possíveis clientes, né, com quem ele quer trabalhar. Esses possíveis clientes são chamados de prospectos, por isso então a palavra prospecção, porque então você está se tornando mais visível para esses prospectos que vão então te perceber como alguém que pode ser uma pessoa que consiga resolver os problemas que esses prospectos têm. E como a gente faz isso, né? Como é que a gente prospecta clientes, né? Possíveis clientes? Na verdade, a gente pode fazer de duas formas, né? A gente pode dividir em duas categorias, né, de prospecção. A ativa, né, que é quando o consultor ele vai atrás do cliente, né? Ele sai do seu escritório e vai encontrar onde vai procurar o prospecto, né, o possível cliente, onde ele se encontra, então ele vai atrás desse cliente. E a forma passiva é quando o consultor ele cria canais de contato, né, com esses prospectos, onde os prospectos conseguem, de alguma forma, encontrar esse consultor. Então, esses clientes eles vêm até o consultor porque esse consultor criou pontos de contatos, né, e que de alguma forma, atrai a atenção desses clientes, desses possíveis clientes, né? Agora, por que é importante prospectar, né? Por que a gente precisa e quando a gente precisa fazer isso? Na verdade, o consultor ele deve prospectar novos clientes o tempo inteiro, né? Mesmo quando ele está executando um trabalho de consultoria, né? Digamos que você tenha um cliente e você está ali executando aquele trabalho de consultoria naquele cliente. Você não pode deixar, mesmo que você esteja trabalhando nesse cliente, você não pode deixar de prospectar novos clientes. Por quê? Porque se você deixa de prospectar, quando esse trabalho acabar, né, esse trabalho que você está fazendo, o que vai acontecer? Você vai ficar sem outro cliente para executar trabalho de consultoria, né? Então, vai ter um espaço ali até você encontrar um novo cliente, prospectar, né? E conseguir um novo cliente para então você executar o trabalho e poder fazer o seu faturamento, né? Então, a perpetuidade do negócio de consultoria depende dessa prospecção de clientes. Então, o consultor ele tem que estar muito atento para isso. É muito comum consultores ficarem tão assim, preocupados com a forma de executar o trabalho, né, de fazer um trabalho bom, de ser um trabalho excelente, né, para o cliente, encantar o cliente, isso tudo é importante, mas acaba esquecendo da outra parte, né, de que a parte de prospecção, de ganhar novos clientes, de atrair novos clientes, ela nunca pode parar, tem que ser uma constante na vida do consultor, para que então o seu negócio de consultoria perpetue durante o tempo, né, no mercado. Então você vai estar sempre executando trabalho de consultoria e ganhando novos clientes. Então quando você acaba aquele trabalho de consultoria, você já tem outro cliente para atender e nesse ciclo virtuoso você garante então que o seu negócio de consultoria não pare, né? E os seus faturamentos também não parem. A gente não pode se esquecer que o funil de vendas, né? Esse ciclo, nessa jornada de venda de consultoria ou a jornada de compra de consultoria, se a gente olhar do ponto de vista do cliente, ela leva um tempo, né? Não é uma coisa assim que você faz um anúncio e vende rapidinho, né, a sua consultoria. Tem um trabalho que você precisa fazer e levar o cliente
para percorrer uma jornada em que você vai conquistar esse cliente para que ele então feche o negócio de consultoria, feche um trabalho de consultoria com você. Então, por isso que a prospecção ela não pode parar nunca. Essas coisas têm que estar acontecendo o tempo todo, porque a gente sabe que essa jornada ela leva um tempo. A gente não pode deixar acabar, né? Acabar todo o trabalho de consultoria que a gente está executando em um determinado cliente ou dois, seja lá quantos clientes que você esteja atendendo de uma vez só, para então depois começar a prospectar, começar a buscar novos clientes, para levá-los nessa jornada até que eles fecham novos contratos. Porque isso vai ficar um espaço aí parado, onde você não vai estar gerando receita para o seu negócio, que possivelmente vai estar tendo custos, né, despesas, e então você pode ficar no prejuízo, aí o seu negócio de consultoria pode ficar no prejuízo, e comprometer, então, a perpetuidade do seu negócio de consultoria. Então, dito isso, né, já falamos o que é prospectar, já falamos a importância de prospectar clientes, já falamos que isso tem que acontecer o tempo inteiro. Então, eu vou entrar, então, nas 4 estratégias para a gente captar novos clientes, prospectar e captar novos clientes. A primeira estratégia eu vou chamar de pescando em associações. O que é isso? É você encontrar onde que esses clientes que você quer atender se congregam. Existe, por exemplo, alguma associação, né, desse cliente, desse tipo de cliente? Vou dar um exemplo então. Imagina que você vai atender, digamos, indústrias de um determinado ramo, né? E aí, onde que existe, por exemplo, alguma associação de indústrias desse tipo de segmento que você quer atender? Que acontece algum tipo de reunião dessa associação? Será que é possível você ir lá, fazer parte dessa associação, frequentar as reuniões, para que você comece a conhecer esses prospectos, né, se aproximar desses prospectos? Pode ser que existam congressos, feiras, que esses possíveis clientes eles se encontram, né, e aí você frequentar esse ambiente é a grande chance que você tem de poder ter contato com esse tipo de pessoas, né? Que são as pessoas que você quer atrair e conquistar. E aí, à medida que você descobre onde estão, né? Onde estão essas associações, esses eventos, esses congressos, essas feiras, onde que estão e quando elas acontecem, o que você vai fazer então? Você vai começar a frequentar esses lugares. Frequentar cafés com empresários que essas associações possam eventualmente promover, reuniões que elas possam promover, congressos, ou seja, qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de evento que acontecer, que essas pessoas com quem você tem interesse, né, que possam ser seus possíveis clientes, eles estejam ali, você vai tentar então frequentar aqueles lugares onde eles estão. Ok, aí uma vez que você então começa a frequentar esses lugares, esses eventos, como que você deve agir, né? E eu queria separar aqui em dois tipos de pessoas que vão estar nesses eventos. O primeiro tipo de pessoa é aquele que eu falei, que são aqueles clientes, possíveis clientes que você gostaria de atender, de trabalhar, né, e de fazer suas consultorias. Para esse tipo de pessoa, o que você vai fazer? O objetivo seu ali nesses eventos é ser conhecido, é se tornar visível, né, para esses clientes. Veja que não é o momento ali de você fazer vendas, mas o objetivo seu é que você seja conhecido, porque esses clientes ainda não te conhecem, né? Eles precisam te conhecer. Então, ao frequentar esses ambientes, esses eventos, essas reuniões, o que você vai precisar fazer é tentar ser conhecido daquelas pessoas. Então, como que você faz isso? Primeiramente, você tem que ouvir. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Se eu pudesse falar. Ouvir essas pessoas, tentar entender quais os problemas que elas enfrentam, tentar entender quais os desafios que elas têm, tentar entender quais as ambições, né, os desejos que elas têm em relação aos negócios delas, né? Então, nesse momento, o quanto mais você puder ouvir para conhecer melhor essas pessoas, conhecer melhor as necessidades desses clientes, melhor será para você. Então, cada momento que você puder, por exemplo, digamos que você está lá numa palestra, né, participando de uma palestra, e aí então tem um coffee break,
todo mundo para lá para tomar um cafezinho. Não é hora de você se aproximar e ficar falando de você mesmo, tentando vender sua consultoria. É hora de você chegar amigavelmente, se aproximar dessas pessoas e participar das conversas, ouvindo, perguntando sobre elas, sempre sobre essas pessoas, né? Porque o objetivo seu agora é conhecer e conhecer bem essas pessoas, conhecer o que elas precisam. O outro grupo de pessoas que você vai encontrar ali vão ser os organizadores dos eventos, né? Aquelas pessoas que são os organizadores das palestras, por exemplo, se é uma associação, quem são os representantes daquela associação, o presidente da associação, ou os membros, né, dirigentes daquela associação. Então, para esse público, você vai ter uma estratégia um pouco diferente. Para esse público, possivelmente, esse público não vão ser seus clientes, não é verdade? Mas por que eles são importantes? Porque você pode se aproximar dessas pessoas e oferecer a sua ajuda. O que você pode ajudar naquela associação, por exemplo? O que você pode ajudar no próximo evento que eles forem fazer? Será que você pode se oferecer, por exemplo, para dar uma palestra num determinado tema, que seja um tema assim importante para aqueles participantes, né? Porque aqueles possíveis clientes seus, que são os participantes daqueles eventos. Então, por exemplo, se naquele primeiro caso, né, quando você estava ali ouvindo aqueles possíveis clientes e entendendo quais são as necessidades deles, quais são os problemas que eles têm, você pode ter identificado ali um problema que você sabe resolver e que você pode, por exemplo, dar uma palestra falando sobre aquele assunto. E aí, então, quando você encontra esses organizadores dos eventos, você pode se oferecer, dizer, olha, eu identifiquei aqui que muitas pessoas que frequentam aqui a associação, né, eles têm esse determinado problema aqui, que é um problema muito latente, né, e importante para eles. E aí você poderia se oferecer, olha, eu posso falar sobre esse assunto, eu conheço bem esse assunto, e se vocês quiserem, eu posso me oferecer de fazer uma palestra sobre esse assunto gratuitamente, para poder ajudar de alguma forma nesse problema que está sendo comum, que eu já percebi que é comum nesse grupo de pessoas. Essa é uma estratégia. Veja que você não está vendendo consultoria, mas à medida que você, por exemplo, se você consegue, por exemplo, uma palestra dessa para falar sobre um determinado assunto que é importante para aquele grupo de pessoas que podem ser os seus clientes, você falando para essas pessoas vão começar a te perceber e te reconhecer como quem tem autoridade naquele assunto que você está falando. Isso é muito importante e facilita, então, depois a jornada de venda da consultoria. Então, eu falei aqui que nessa primeira estratégia, né, que a gente chamou de pescando em associações, vão existir ali dois grupos de pessoas. Um é aquele grupo de pessoas que são possíveis clientes seu, que você vai querer, então, ouvi-las, né, nesse momento, participar desses encontros e reuniões para ouvi-las, entender quais as necessidades dela. E o outro grupo de pessoas que são os organizadores, né, e desses eventos e dessas associações, e se oferecer como alguém que pode ajudar, né? O que eu posso ajudar vocês aqui nessa associação, né, para contribuir, para trazer valor, né, para esse público que vocês estão atendendo. Então, essa é uma forma de você se mostrar, né? Mostrar o seu trabalho, mostrar a sua capacidade, mostrar o que você consegue resolver problemas importantes para esses clientes dentro dessas associações. A segunda estratégia importante para captar clientes de consultoria é buscar quem está perto. O que é isso? É você identificar nas pessoas com quem você tem contato, de repente um amigo, um empresário, ou quem sabe alguém que você de alguma forma teve um contato que já teve uma abertura para poder se aproximar mais, que são pessoas que podem contratar a sua consultoria. De repente até pode ser que não seja aquele cliente ideal, né? Aquele cliente que você gostaria muito de atender, mas são pessoas que você, de alguma forma, estão perto de você e que você já tem uma abertura de se aproximar. E aí, se você identificar nesse grupo de pessoas, né, que estão próximos de você, alguém que tenha uma necessidade urgente que você é capaz de resolver, então você pode oferecer a sua consultoria. Dizer, olha, tô vendo que você está com esse problema, você
eu posso te ajudar nesse problema aqui. Então, oferecer o seu trabalho para quem está com uma necessidade urgente, precisando resolver. Mesmo que seja uma consultoria gratuita, a primeira consultoria, né? Se for a sua primeira consultoria, você pode fazer isso gratuitamente. Porque se você fizer um bom trabalho, e lembre-se disso, né? Porque quando a gente fala de consultoria gratuita, as pessoas pensam assim, vou fazer alguma coisa meia boca assim, de qualquer jeito, só para passar, porque é gratuito, eu não estou recebendo. Mas você não pode ter essa visão, você tem que fazer um bom trabalho. Quanto mais excelente o trabalho for, melhor. Por quê? Se o trabalho é bom, esse cliente vai ficar satisfeito, e aí ele vai ser um agente de divulgação do seu trabalho, ele vai te indicar possivelmente para outras pessoas. E isso é muito importante, porque um cliente grato, né, que teve o seu problema resolvido, e muito mais quando é gratuito, né, isso aconteceu gratuitamente, pensa, ele tem uma necessidade urgente, um problema urgente para resolver, e você foi aquele agente que resolveu aquele problema que estava ali incomodando ele, ele vai ficar muito grato com você. E aí então ele vai te indicar porque você fez um bom trabalho. Também essa consultoria, você pode pedir para esse cliente para fazer uma avaliação do seu trabalho. Um depoimento, por exemplo, pode ser um depoimento escrito, um depoimento em vídeo, se for possível, se ele puder, né? Porque isso pode atrair novos clientes, né? Se você tiver isso a seu favor. Então, a primeira consultoria vai gerar a primeira avaliação, que vai gerar a primeira indicação, então a próxima consultoria, possivelmente. Então, esse pode ser uma boa estratégia também, principalmente para quem está começando. A terceira estratégia é a estratégia que eu estou chamando aqui de venda direta online. E para isso você pode usar o seu site, né, o website institucional, né, da sua empresa de consultoria, do seu negócio de consultoria, ou então as redes sociais também, que são um ótimo local, né, para você divulgar o seu trabalho de consultoria. E aí, nesse caso, o que você precisa fazer? A primeira coisa que você precisa deixar bem claro ali, tanto no seu site como nas redes sociais, é quem são as pessoas que você atende, que tipo de pessoa, que tipo de cliente que você atende, né, que você ajuda. Você precisa deixar bem claro esse perfil de pessoas que você quer atrair, para que não deixe confusão, porque senão você pode atrair pessoas que não são as pessoas que você quer atender ou que você tem condições de atender. E aí aqui um ponto de atenção muito importante, principalmente com relação às redes sociais. Cuidado, tá, gente? Porque tem muita gente que está ali no Instagram, por exemplo, e vai lá, compra seguidores ou coloca lá, começa a atrair um monte de seguidor que não tem nada a ver, que não são pessoas que você vai atender, não é aquele perfil de pessoas que podem ser seus clientes. O que vai acontecer? O algoritmo, ele vai aprendendo com aquilo ali que você está atraindo. Digamos que você vai atender empresários da área de indústria. E aí você, de alguma forma, começa lá, não deixa esse perfil claro e começa a atrair gente lá que é da área de serviço, por exemplo, empresários da área de serviço. No final, o algoritmo vai entender que você está cheio de gente ali no seu perfil que é da área de serviço, e aí o algoritmo vai começar a aprender aquilo ali e ele vai mostrar os seus vídeos, mostrar o seu material para mais pessoas da área de serviço, quando você quer atrair pessoas da área da indústria, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando. Então, atrair pessoas que não é o seu público-alvo pode ser um tiro no pé para você. Então não adianta você ter lá no seu perfil não sei quantos mil seguidores que não são seguidores que são o seu público-alvo. Isso atrapalha mais do que ajuda. Então preste atenção nisso, deixa bem claro o perfil de pessoas que você quer atender para que você possa atrair esse tipo de pessoa que vão ser realmente as pessoas que podem vir a comprar, né, vir a adquirir a sua consultoria. O segundo ponto que você precisa fazer quando você está usando redes sociais, né, e também o seu site, é você conhecer bem esse público que você vai atender e aí então falar das necessidades urgentes desses clientes. Se você conhece bem esse público, conhece bem as características, as necessidades, os problemas desse público, desses possíveis clientes, o que vai acontecer? Você tem que começar a falar, né, e evidenciar uma necessidade urgente que esses clientes têm. Pense naquilo que é mais urgente, né? Por que mais urgente? Porque
Se não é urgente, se o cliente tem uma necessidade que não é urgente, ele vai ficar enrolando para tomar uma decisão para resolver esse problema, né? Essa necessidade. Quando essa necessidade é urgente, ele precisa de alguma coisa que é agora, precisa ser logo, resolver isso logo, isso já é um impulso para ele agir, né? Então fica mais fácil de ele contratar um consultor quando ele está nessa situação do que quando é só uma necessidade que não é tão urgente assim. Então procure uma necessidade urgente e fale sobre ela. Fale que você é capaz, né? Se realmente você for capaz de resolver essa necessidade urgente, fale com esse público através das redes sociais, que você conhece essa necessidade, vai falando dessa necessidade e mostre para esse público que você é capaz de resolver. O objetivo, então, é mostrar que você pode ajudar esse cliente, porque você tem condições de resolver o problema dele. E aí, quando você começa a falar sobre esse assunto, esse tema nas redes sociais, que é tão importante para esse público, você pode então anunciar aquilo que você está falando, né? Pega, por exemplo, digamos que você está fazendo um vídeo falando sobre uma necessidade urgente, né, desses clientes. Você depois pode anunciar esse vídeo então para atrair mais clientes, né, mais audiência para ouvir aquilo que você está falando. Mas, de novo, voltando, audiência que seja realmente de interesse naquele assunto, né? Você não quer atrair qualquer pessoa, você quer atrair aquelas pessoas que realmente têm aquele perfil que você quer atender. A quarta estratégia é a estratégia de você fazer parcerias, né? O que é isso? O consultor, principalmente quem está começando, e mesmo depois, você pode fazer parceria com outros profissionais, inclusive outros consultores que atuam em áreas complementares à sua. Então, por exemplo, digamos que você é um consultor na área, consultor de finanças empresariais. E aí, numa empresa, às vezes você encontra um problema para resolver que envolve a área de finanças, mas também envolve a área de RH, por exemplo, de recursos humanos, né? Então, você não é da área de recursos humanos, mas você é da área de finanças, por exemplo. Aí o que você pode fazer? Você pode ter uma parceria com outro consultor da área de recursos humanos e aí você fechar um trabalho em conjunto para que vocês possam resolver o problema do cliente, porque envolve essas duas áreas, né? E você não vai ser capaz de resolver tudo, porque tem uma outra área que você não conhece muito bem. E aí então vocês dois juntos podem fazer o trabalho e dividir a remuneração. E aí, então, é legal quando você tem esse tipo de contato com outros consultores ou outros profissionais que têm uma atividade complementar à sua, porque ele pode captar clientes e aí, então, te chamar para fazer o trabalho junto, como você também pode captar cliente e chamar esse parceiro, né, esse seu, para executar o trabalho junto. Isso a gente ganha escala, a gente ganha esforço aí, porque são duas pessoas trabalhando que não são concorrentes, né, diretamente, mas de alguma forma se complementam, e aí um pode ajudar o outro a conquistar novos clientes. Esse outro consultor, parceiro, né, lá de uma área complementar, digamos que ele está executando um trabalho de consultoria lá no cliente dele, e aí esse cliente pergunta para ele sobre a sua área, né, de atuação, né? No exemplo que eu dei aqui, pergunta lá, você não conhece ninguém que é um consultor bom da área de finanças empresariais? E aí, se você já tem uma parceria com esse outro consultor, ele vai te indicar. Então, você ganha sinergia aí nesse processo também. Parcerias é sempre muito importante. Então, eu falei das 4 estratégias, né? A primeira foi pescando em associações. A segunda a gente chamou de buscar quem está por perto. A terceira é venda direta online. A quarta, parcerias e indicações. Eu também queria colocar uma coisa importante, que são os 3 pecados que o consultor não deve cometer de forma alguma quando ele está usando essas estratégias. O primeiro pecado que você não pode cometer quando você estiver usando qualquer uma dessas estratégias é ter uma abordagem com o cliente muito direta e interesseira. O que é isso? É aquela abordagem quando o consultor se aproxima do cliente e já começa a falar de si mesmo, falar que ele quer, eu tenho um serviço de consultoria, eu faço isso, você não quer conhecer eu posso te apresentar uma proposta. Logo no primeiro contato, isso não é agradável. Por quê? O cliente, ele olha para o consultor e vê assim,
poxa, esse cara só está querendo vender, ganhar o dinheiro dele, ele não está interessado em mim, ele não está interessado em resolver o meu problema, ele não está preocupado com o meu problema em si. É claro que todo consultor quer vender, evidentemente, o seu trabalho de consultoria, mas eu não estou vendo aí nele nenhum interesse no meu problema. É essa visão que o cliente vai ter do consultor. Então, cuidado com abordagens que são muito diretas e muito agressivas. O segundo pecado que você não pode cometer de forma alguma, né, usando essas estratégias, é você falar de você mesmo. O que é isso? Lembra que eu falei lá nas associações, ou onde você se aproximar do cliente, principalmente nos primeiros contatos, sempre falar do cliente. O cliente, ele gosta de ouvir você falar dele mesmo. É interessante isso. O cliente não está interessado em saber de você, da sua consultoria, ele não está interessado em saber de quantos cursos que você fez, ele não está interessado em saber qual a técnica que você usa. Essas coisas são importantes para você poder prestar um bom serviço de consultoria, mas não é esse o ponto de interesse do cliente. Ele gosta quando você fala dele mesmo. Então, falar dele mesmo começa em ouvir o cliente, ouvir os problemas dele, perguntar, se interessar por ele, se interessar por os desafios que ele tem, o que ele está enfrentando. Isso mostra que você tem empatia com o cliente, que você está preocupado em resolver o problema dele. Você não está só ali interessado em fazer a venda de consultoria, ganhar o seu dinheiro e ir embora, mas você está realmente interessado em resolver o problema do cliente. Então, nunca fale de você mesmo, fale sempre do cliente. Isso é o que mais importa e é isso que faz a gente conseguir vender as nossas consultorias. E o terceiro pecado que você não pode cometer de forma alguma, usando qualquer uma dessas estratégias, é você apresentar a proposta de consultoria, né, apresentar a sua proposta de venda antes do momento, ou seja, apresentar a proposta no momento errado. O que é isso? O cliente, ele tem uma jornada a percorrer até chegar no momento de decidir contratar o consultor. É uma jornada que é uma jornada de conquista. O consultor, ele precisa ir conquistando o cliente. O cliente precisa ter confiança no consultor. A gente sempre fala por aqui, né, que a consultoria é um serviço de confiança. Né? O cliente, ele abre as informações dele para o consultor que vai atendê-lo, né? Então, ele abre, às vezes, as fragilidades da empresa dele para o consultor. Então, ele não vai fazer isso para qualquer um, para um desconhecido, né? Alguém que ele não tenha confiança. Então, a jornada de compra do cliente de consultoria é uma jornada que leva um tempo. E, nesse tempo, o consultor precisa ajudar o cliente a conquistar, a ter confiança nele, né? Ter confiança no consultor. Né? Por isso que o consultor precisa ser muito sábio, né? e usar de estratégias, né? Para não perder, não colocar assim, ir à frente demais no processo e começar a oferecer o trabalho dele fora do tempo, né? Num tempo errado. Então preste atenção nisso, há um momento. E uma forte indicação que é o momento certo, quando é o momento, né, para você oferecer a sua consultoria, fazer a sua proposta de venda, é quando o cliente começar a perguntar de você. Lembra que eu falei que você precisa falar do cliente, a respeito do cliente, né? Então, a abordagem do consultor sempre é perguntando do cliente, falando sobre ele, dos problemas dele, sempre colocando foco sempre no cliente. Até o momento que o cliente fala assim, mas e você? Será que você consegue resolver esse problema que eu estou falando aqui para você, esse problema que eu estou enfrentando? E aí o cliente começa a perguntar de você. E aí então é o momento, porque ele agora está interessado em saber um pouco mais de você. Nesse momento você pode começar a falar a respeito de você, da sua consultoria, do que você é capaz de ajudar, o que você pode ajudar, qual a sua expertise, e aí então partir para o ponto, até chegar ao ponto de oferecer a sua consultoria e concretizar a sua venda. Então, cuidado com esses 3 pecados para você não cometer. Então, só para resumir o que eu falei aqui hoje, primeiro eu falei da importância, né, do que é a prospecção de clientes e a importância dela. Né? Eu falei que a prospecção é a maneira do consultor tem para se tornar visível para esses possíveis clientes que a gente chama de prospecto. A prospecção, ela pode ser, como eu falei, ativa ou passiva. Ativa quando o consultor vai até o cliente, né, a busca do cliente, vai encontrar o cliente onde ele está
e a passiva quando você cria pontos de contatos, locais onde o cliente pode te encontrar. O cliente vem até você e te encontra. Falei que o momento de prospectar é sempre, né? Que o consultor precisa prospectar sempre para estar sempre girando essa coisa de novos clientes, execução de consultoria, novos clientes novamente. Então, a prospecção ela nunca pode parar para que você perpetue seu negócio de consultoria. Falei então das 4 estratégias, né, para você. Claro que tem outras estratégias, mas eu falei dessas 4 hoje aqui. 4 estratégias para você conquistar novos clientes e alcançar novos clientes. A primeira é pescando em associações, a segunda é buscando quem está perto, a terceira é venda direta online e a quarta, parcerias e indicações. E por último eu falei dos 3 pecados que o consultor não pode cometer quando ele estiver usando qualquer uma dessas estratégias. O primeiro pecado é a abordagem direta e interesseira demais. O segundo pecado é falar de você mesmo, você consultor, e não do cliente. E o terceiro pecado é apresentar a proposta no momento errado. E aí, o que você achou desse conteúdo? Te ajudou? Comenta aqui para mim, para conhecer um pouco mais da sua necessidade, conhecer um pouco mais do que vocês estão precisando. Então comenta aqui o que você achou. Se você tiver alguma coisa para complementar, para ajudar os outros colegas também, deixe o seu comentário aqui que eu vou gostar muito de entender um pouco mais do que você pensa sobre esse assunto. E também, gente, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, nos ajuda muito. Também segue a gente aqui, né, no canal, se inscreve aqui no canal, também é muito importante. Ativa o sininho aqui também para você não perder nenhum conteúdo de valor, que a gente está sempre postando aqui novos conteúdos que vão te ajudar a fazer consultorias de valor que se vendem sozinhas. Então, até breve.